como que ele aproveita aquele alimento, o que ele produz de energia, né, com aquele alimento, né, e isso normalmente os resultados a gente aplica nos animais que a gente está no desempenho, né, nas imagens que o pessoal tá vendo, né. Então, os animais de desempenho, eles têm vantagem, né, na recomendação alimentar ou no plano alimentar que a gente faz, porque eles usam os resultados que a gente obteve no experimento de metabolismo. Hoje os animais, eles chegam, né, a média de entrada hoje em confinamento vai ser 370, 390 quilos, o que dá entre 12 e 13 arrobas, né? E aí eles saem daqui com 20, 21 arrobas, né? A média nacional hoje está beirando 20 arrobas, né, de animal confinado, né? Animal que foi confinado. Tá, e esse período, esses 4 meses, ele vai adquirir essa porcentagem, né, de arrobas. Exato. Se ele estivesse no campo, ele adquiriria quanto no final? Isso varia muito porque normalmente o confinamento é na época de entre-safra, né? Então, como a gente está vendo, né? Entre-safra, para quem está nos vendo, é a época da seca. Exato, né? Uma época que não chove, né? Então normalmente na época que não chove no pasto, o desempenho do animal também... a grama está seca. A grama está seca. Não tem nutrientes. Também não vai ser o esperado, né? Então, são muitas estratégias nutricionais e alimentares que podem ser adotadas na época da seca para exatamente elevar os ganhos, né? Mas nada como ganhos que se obtém em confinamento, né? Em confinamento você pode obter ganhos da ordem de 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg por dia, né? E no pasto, o que é usual numa suplementação bem feita, num pasto diferido, né? O animal ganhar aí 600 gramas, 700 gramas aí, né? Num cenário bem otimista e seguro. O pesquisador Danilo Domingos Milen, da Unesp de Dracena, fala sobre confinamento de bovinos de corte. Ele e sua equipe estudam a eficiência nutricional das raças de gado Nelore e Angus. O objetivo é entender o funcionamento do metabolismo desses animais durante confinamento e, dessa forma, promover ajustes na alimentação que podem melhorar a produção de carne no Brasil. Antes da gente entrar no assunto, nós estamos aqui na Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas do campus de Dracena da Unesp. Professor, conta pra gente a sua trajetória acadêmica. Eu cursei zootecnia na Unesp de Botucatu, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, de 2001 a 2005. E logo na sequência eu entrei na pós-graduação da zootecnia e fiz mestrado e doutorado na área de nutrição e produção animal, com foco em nutrição de ruminantes, né, trabalhando sempre com bovinos em confinamento. Terminei o doutorado em 2010 e aí entrei aqui em Dracena via concurso como professor substituto na área de nutrição de ruminantes, e então no mesmo ano de 2010 eu fui efetivado, né, na leva de contratações de 2010 em vários campos, né, e desde então, né, eu entrei como professor assistente, né, fiz lividocência em 2016, né, e hoje sou professor associado. Confinamento de bovinos de corte. Por exemplo, existe confinamento para leite ou para recria e cria, engorda. No caso aqui é para abate. Conta pra gente detalhadamente por que esse confinamento. O confinamento ao pé da letra, ele é um local que você traz os animais para eles ficarem mais juntos, né? Um local que você agrupa os animais, né, num espaço menor, exatamente para facilitar, né, você alimentá-los. O confinamento pode ser feito, né, no nosso caso aqui com bovinos de corte, né, com intenção de engorda e abate, né, fazendo na parte final do ciclo, né? Ou seja, esse animal... Ele nasceu, ele ficou no pasto, esses animais que estão aqui, eles passaram a maior parte da vida no pasto, que é o típico sistema de produção do Brasil. No sistema de produção do Brasil, os animais passam 80%, 85% da vida no pasto, né? Então, nessa parte final, hoje a gente tem um número em torno de 15% do total dos bovinos que são abatidos no Brasil, eles vêm de confinamento, ou seja, eles passam a parte final da vida no confinamento. Hoje em dia, a média vai bater aí em torno de 100 dias, né? Entre 3 a 4 meses. Tá, um pouco mais de 3 meses, eles ficam... Um pouco mais de 3 meses. Nesse confinamento. E eles chegam com que peso? A gente vai falar, o professor pode falar em arroba, para quem está nos vendo, uma arroba é 15 quilos. Exato. Hoje os animais, eles chegam, né, a média de entrada hoje em confinamento
vai ser 370, 390 quilos, o que dá entre 12 e 13 arrobas, né? E aí eles saem daqui com 20, 21 arrobas, né? A média nacional hoje está beirando 20 arrobas, né? De animal confinado, né? Animal que foi confinado. Tá, e esse período, esses 4 meses, ele vai adquirir essa porcentagem, né, Exato. de arrobas. Exato. Se ele estivesse no campo, ele adquiriria quanto no final? Isso varia muito porque normalmente o confinamento é na época de entre-safra, né? Então, como a gente está vendo, né? Entre-safra, para quem está nos vendo, é a época da seca. Exato, né? Uma época que não chove, né? Então, normalmente na época que não chove no pasto, o desempenho do animal também... A grama está seca. A grama está seca. Não tem nutrientes. Também não vai ser o esperado, né? Então, são muitas estratégias nutricionais e alimentares que podem ser adotadas na época da seca para exatamente elevar os ganhos, né? Mas nada como ganhos que se obtém em confinamento, né? Em confinamento você pode obter ganhos da ordem de 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg por dia, né? E no pasto, o que é usual numa suplementação bem feita, num pasto diferido, né? O animal ganhar aí 600 gramas, 700 gramas aí, né? Num cenário bem otimista e seguro. Mas para quem está nos vendo pode estar perguntando, tudo bem, no pasto eu não vou ter o gasto do confinamento, né? Exato. Você tem um funcionário que vai ter que colocar lá a ração, como nós estamos vendo nessas imagens, né? De trato, né? Sim. Quer dizer, o gasto é maior, mas mesmo assim, na conta final ainda compensa. Ainda compensa. Especialmente agora porque o Brasil está abrindo muito mercado, né? Abriu China, abriu Indonésia, né? Então, principalmente o mercado chinês ele é muito agressivo, né? Então, com o mercado aberto, né, o frigorífico está muito demandado, né, para exportar carne para a China. Então, isso faz uma pressão no produtor e, normalmente, né, o preço da arroba sobe, né? Então, sempre quando o preço da arroba sobe, o sistema mais intensivo começa a ter um melhor retorno, começa a ser mais interessante. E para quem importa, interessa mais o boi confinado? Para quem importa, interessa o boi confinado pelo seguinte fato: no confinamento você consegue ter padronização. Então você consegue, diferentemente no pasto, onde você precisa de mais animais para atingir aquele padrão, no confinamento não. No confinamento você consegue ter mais animais dentro do padrão desejado, você consegue planejar a época de abate. Quer dizer, resumindo, ele sai a média 20 arrobas ali o boi no confinamento, e no pasto um pode ser 18, outro pode ser 19, 20. Exato. Trocando em miúdos, ainda compensa fazer o confinamento na reta final. E o pequeno produtor que não tem como fazer isso? O pequeno produtor, ele tem várias opções, na verdade, né, João? Ele tem desde a opção de, no próprio pasto dele, ele pode pegar essas barricas azuis que a gente vê por aí de plástico, aquelas bombons, corta no meio, né, faz um coxo lá, né, estica um coxo lá no próprio piquete, lá no pasto, fecha um cercadinho no canto da cerca, né? E pode comprar ração, por exemplo, e alimentar os bois ali mesmo, que a gente chama de semi-confinamento, né? O boi fica no pasto o dia inteiro, logo de manhã vem um cara lá, o funcionário, ele coloca lá... uma ração balanceada? Uma ração balanceada, né, para esses animais, né? Isso pode ser de 2 a 5 a 6 quilos de ração por cabeça por dia. Eles vão lá de manhã, comem essa ração e depois volta para o pasto, né? Onde a gente chama um sistema... Aí pode ser de 1% do peso vivo ou semi-confinamento, que o pessoal fala. Quer dizer, dá um up também, não? Exato. E o produtor que não tem nem a chance de fazer isso, ele pode também optar por mandar o boi para um boitel, né? Que é um confinamento que presta serviço. O cara presta serviço. Ele paga por dia, ou ele paga por dia, ou ele faz uma parceria em termos de arroba engordada. Então ele fala assim, João, eu vou pegar o seu gado aqui, você não vai me pagar nada, mas uma parte da arroba que ele ganhar aqui... É minha. É minha. Há interferência no sabor, no procedimento, no manuseio da carne, quando um boi é de confinamento e quando um boi não é de confinamento? Sim, tem muita interferência. Aliás, né, normalmente, né, em linhas gerais, o confinamento faz com que o animal deposite mais gordura na carcaça, né? Então o animal vai ter aquela picanha, aquele contrafilé, vai ter uma gordura subcutânea, né, aquela gordura de cima da picanha mais espessa, né? E também aumenta a chance do animal ter a gordura entremeada, né? Ou a gordura de marmoreio. E essa gordura que dá o sabor? Essa gordura que é o que deixa a carne mais suculenta, né? É aquela gordura que quando você coloca na churrasqueira, né? Ela não é igual a gordura subcutânea que ela derrete e cai no carvão, né? Essa gordura ela derrete, mas ela não consegue cair porque ela fica entremeada, né? Entre as fibras musculares, né? Tá. E o boi criado solto, ele não vai produzir essa gordura? Logicamente que tem raças como Angus, né? E como Wagyu, né? Que estão muito em evidência hoje, que tem genética, né? Foram selecionados muito tempo para marmoreio.
Então, logicamente que mesmo o Angus com o Wagyu criado em pasto, ele vai ter um certo grau de marmoreio, né, melhor que o Nelore em linhas gerais. Mas, logicamente, que é o confinamento que vai dar essa condição do animal expressar o potencial, mesmo todo que ele tem, de depositar nessa gordura intramuscular. O animal Angus é um animal mais exigente, né, ele come mais, né, e só esses 2 fatores já mexem com todo o metabolismo, né? Ou seja, um animal que só se sente satisfeito depois de comer uma quantidade maior de comida, né, no coxo. Então isso mexe com toda a cadeia de hormônios, mexe com deposição muscular, mexe com deposição de gordura e, consequentemente, afeta a qualidade do produto. Angus, ele sofre, porque ele é da Inglaterra, ele vem de uma região mais fria. Aqui no Brasil tropical ele sofre muito? Com certeza. O Angus puro, né, a gente vai encontrar mais exemplares de Angus puros no Rio Grande do Sul, né, na parte sul do país, né. Normalmente aqui em São Paulo, né, ou no Sudeste, né, ou no Centro-Oeste, os animais Angus, né, eles são meio sangue, na verdade, né. Eles são com o quê? uma cruza com Nelore, né. São vacas Nelore inseminadas com animais Angus. Aliás, o sêmen que mais vende no Brasil hoje é sêmen de Angus, né? Passou o Nelore já faz alguns anos, né? O sêmen mais vendido no país. Em termos de precocidade? Em termos de precocidade, o Angus também é mais precoce. Exatamente um dos motivos que ele deposita mais gordura e tem todo esse potencial de marmoreio, né? É porque exatamente ele é uma raça mais precoce. O senhor falou em marmoreio, né? Que é essa gordura entremeada. O senhor tem gente da sua equipe que pesquisa isso? Quem é? Tem o Antônio, que é um aluno de doutorado, que está envolvido na pesquisa que a gente está para conduzir, né, em torno da melhora do marmoreio no Nelore, né? A gente tem a intenção... Vamos ver o que ele tem a dizer? Vamos. Então, dentro da nossa pesquisa, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com protocolos, né, para marmorizar a carne. Como no Brasil, a maioria do rebanho, né, grande parte... tem um grau de sangue anelorado ou é Nelore, a gente vai trabalhar dentro da raça Nelore, né? Que como já foi discutido, né? Dentro da genética a gente tem diferença entre capacidade de marmorizar a carne, né, dentro das raças. Então o Angus ele tem já um programa de melhoramento mais intensificado, então a capacidade dele em depositar gordura de marmoreio é maior. Mas como nas condições do Brasil a gente trabalha com o Nelore, que é uma raça mais adaptada, então a gente vai trabalhar com ele, vai trabalhar alguns protocolos nutricionais, né? Trazer esse animal no coxo, numa dieta altamente energética, fornecer diariamente essa dieta para os animais para ver a capacidade, né, que essa via nutricional vai possibilitar desse animal depositar esse tipo de gordura, né? Que, como já foi discutido também, essa gordura ela vai aí agregar valor à carne, né? Vai tornar essa carne mais palatável, mais suculenta, né, no momento do consumo. Então, dentro dos substratos para marmorizar essa carne, a gente já sabe que a glicose é o principal componente de enchimento desse adipócito. Então, a gente vai trabalhar via nutricional, ingredientes e processamento, né, dentro dos ingredientes para propiciar a maior produção de glicose, né, por esse animal, para tentar encher essas células adiposas. Parabéns pelo depoimento do Antônio Marcos. Está empenhado na pesquisa, né? Está empenhado, menino esforçado. Perfeito. Agora, uma curiosidade, por que o brasileiro, de uns tempos para cá, está tão em evidência? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, não se falava tanto em picanha, né? E todo mundo sabia que vinha do Nelore e o preço não era um preço abusivo como hoje. Agora, a picanha veio, tá, e tem preço bom, mas o Angus está com uma popularidade muito grande, até mesmo em termos de preço. Por que isso? Exatamente porque o Angus ele é um animal que tem genética de maciez e de marmoreio. O marmoreio traz suculência. Então, quem não quer consumir uma carne macia e saborosa, né? Então, antigamente a gente não tinha um volume muito grande de animais Angus ou meio sangue Angus, como a gente já disse, sendo abatidos no país. Hoje a gente já tem, como eu comentei, né? A maior venda de sêmen no país hoje é da raça Angus. Então, 40% mais ou menos dos animais confinados, né? Eu acho que até um pouco menos que isso, são de animais que têm algum grau de cruzamento, né? Dentre estes, o Angus, né? Que são abatidos de confinamento. Então, você junta um animal que tem genética para marmoreio, para trazer suculência.
genética de maciez e ainda alimenta ele no confinamento, que faz com que ele potencialize todos esses, né, todas essas características que são de interesse do consumidor, então, né, esse tipo de produto fica popular muito rápido. E é bom para o criador, né? Exato. E em termos de carcaça e produção de peças, são semelhantes o Nelore e o Angus? Por exemplo, uma picanha de 1,2 kg, 1,3 kg, entre Angus e Nelores é tudo similar? Contra filé? O peso do corte depende muito do peso de abate, né? Então, se o animal for abatido, né, um Nelore e um Angus, ambos forem abatidos com 20 arrobas, o peso da picanha vai ser muito similar. O que vai diferir vai ser o grau de cobertura de carcaça, em termos de gordura, que vai acabar pesando para um ou para outro. Se o Angus tiver mais gordura, ao mesmo peso, provavelmente ele vai ter uma picanha um pouco mais pesada, né? E como o peso de abate tá aumentando, né, João, no país, né? É comum hoje a gente achar picanha de 1,5 kg, 1,4 kg, né? Normal, né? E que o cara não está te enganando, né? O consumidor se acostumou, não, picanha boa é menos de 1 kg, né? Mas o peso de abate dos animais está aumentando no país. Então é comum hoje a gente achar picanha, o cara acha que é de touro, de vaca velha, mas muitas vezes não normal, né? É normal. Como é que vocês trabalham na sua pesquisa atual aqui em Dracena com o lance do metabolismo? Então, aqui em Dracena a gente tem alguns animais canulados, né, ou fistulados no rumen, né? Então, já faz 4 anos que a gente desenvolve pesquisa nesse sentido. Então, os animais, normalmente, a gente trabalha com dietas de confinamento, né? A gente fornece a esses animais dietas de confinamento, que são dietas com pouca fibra, com pouco volumoso e muita ração. Por quê? Exatamente para a gente poder entender como que está acontecendo lá no rumen, né? Como que ele está aproveitando aquele alimento. Interior dele, né? Exato, né? Como que ele aproveita aquele alimento, o que ele produz de energia, né? Com aquele alimento, né? E isso normalmente os resultados a gente aplica nos animais que a gente está no desempenho, né? Nas imagens que o pessoal tá vendo, né? Então, os animais de desempenho, eles têm vantagem, né? Na recomendação alimentar ou no plano alimentar que a gente faz, porque eles usam os resultados que a gente obteve no experimento de metabolismo. E na tabela nutricional, vocês alteraram alguma coisa em termos de menos fibra, mais cálcio, mais proteína? Fizeram alguma alteração? A nossa equipe de pesquisa não. A nossa equipe de pesquisa ela tem como intuito, na verdade, adaptar e aclimatar os animais ao ambiente do confinamento, porque o animal passa a maior parte da vida no pasto e quando ele vem aqui para o confinamento não é só simplesmente pegar o animal e colocar ele na baia e dar comida no coxo, né? O que tem que ser feito? Que procedimento é feito? Ele tem que ser adaptado à comida, né? Normalmente, ou seja, ele está comendo 100% de forragem, ele vai comer 85%, 90% de concentrados, tem que fazer isso devagar, né? Gradativamente, para ele não ter distúrbio digestivo, que a gente chama de acidose, e as consequências, como laminite, timpanismo, né? E também se adaptar às instalações, né? Então, o animal vive lá num lote, né, sei lá, de 100 bois, de repente você traz ele para o confinamento, você vai dividir em lote de 50, ou seja, precisa restabelecer a estrutura social do lote, quem é dominante, quem é dominado. Porque senão da briga gera uma confusão danada. Exato, e no começo vai ter boi subindo em cima do outro, até restabelecer a estrutura social da baia, e aí sim o animal ter condição de ir lá e comer essa comida no coxo. Então, também, lógico, o animal que vem para um confinamento, ele viaja um tempo de caminhão, então provavelmente ele estressa, chega com o sistema imune debilitado. Então essa adaptação serve para tudo isso, estabelecer estrutura social, recuperar a água perdida, que ele perde muita água, sistema imune. Qual o período nesse processo todo, quando o animal chega aqui até ele estar amplamente adaptado ao confinamento? Esse foi o tema aí da nossa linha de pesquisa nos últimos 10 anos, né? A gente estudou esse tempo, né? Que o animal chega e está totalmente pronto para receber essa dieta de 85, 90 de concentrado, super energética, né? Esse período ele fica em torno de 14 dias, ou seja, 2 semanas. É pouco tempo até. Pouco tempo. Você tem gente que trabalha com metabolismo. Tenho também. Que é a Ana Carolina. Ana Carolina. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre a pesquisa? A linha de pesquisa que eu sigo com o professor Danilo, eu quero saber a diferença entre a raça Angus e Nelore, olhando especificamente para o rumen, que é o estômago do boi. Então eu vou ver diferentes padrões, a diferença na fermentação que ocorre dentro do estômago e principalmente ver as bactérias, a diferença entre as bactérias. Como a gente sabe que a raça Angus normalmente é mais eficiente do que a Nelore, a gente quer tentar descobrir se tem alguma diferença dentro do estômago do boi que comprove o porquê que acaba sendo mais eficiente. Então, o principal ponto é a caracterização das bactérias ruminais
entre essas duas raças. Parabéns pelo depoimento da Ana Carolina, também empenhada no seu grupo de trabalho, né? Professor, nesses 10 anos, vocês têm já algum dado preliminar, alguma noção, alguma luz no final do túnel em termos de avanço nessa pesquisa? A gente já sabe que a adaptação deve ser feita em torno de 14 dias, né? Inclusive, né, eu já fui para diversas partes do país, em diversos congressos aí, divulgando os nossos dados, né? E esses dados chegam no campo, né? É bom ressaltar isso, né? Que os produtores, o pessoal do confinamento usa os nossos dados, né? Esses dados que a gente gera aí em torno de 14 dias de adaptação, todo o manejo que a gente recomenda até chegar lá, né? O pessoal tem utilizado. O que a gente está fazendo recentemente, né, e aí incluindo Angus na história, né, a gente já fez também adaptação de Angus, né, e aconteceu do mesmo jeito, né, em torno de 14 dias, só que para avançar agora a gente está aplicando técnicas de microbiologia. Como assim? Então a gente coleta amostras do conteúdo ruminal, né, do animal, e faz um sequenciamento genômico. A gente sabe todos os micro-organismos que vivem lá. O que é do bem, o que é do mal. Exato. E aí a gente pode, sabendo quem vive lá dentro do rumen, a gente pode manipular a dieta para evitar ou potencializar um ou outro micro-organismo e também criar outras substâncias que podem eliminar, né? E com isso o animal pode ganhar peso mais rápido? Exato, ele fica mais eficiente.